Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O profeta Samuel ungiu a Davi quando era adolescente ainda. E o Espírito de Deus saiu de Saul, que era o rei, mas continuou reinando. Vamos procurar entender esse processo. Deus tinha ungido a Saul para ser rei. Saul era uma pessoa normal que estava sendo preparado para aquela função. Quando ele foi escolhido, Saul, ele era o melhor que havia em Israel, mais preparado. Foi uma seleção, porque as circunstâncias fizeram com que ele pudesse ser rico. A tribo de Benjamim tinha sido dizimada pouco tempo antes, praticamente acabou. E era a menor das tribos, ainda estava em recuperação e crescimento. Aqueles 600 homens foram aumentando gradativamente. Na época de Saul, ele, filho do Quis, era um homem muito rico, porque ele tinha muita terra na tribo de Benjamim. E o Saul foi treinado a trabalhar bastante, porque tinha muito trabalho para fazer. E isso fez com que ele estivesse mais bem preparado para ser rei. Além disso, ele era alto, forte. O trabalho fez com que ele fosse uma pessoa forte, apta para a guerra. E quando o reino foi organizado, havia muitas guerras a serem levadas a eito. Ele se preparou para aquilo. E depois ele recebeu a unção de Deus através do azeite derramado pelo profeta Samuel. O Espírito de Deus tomou o Saul, Deus dirigiu as circunstâncias, tocou o coração de outros homens para seguir, assim, incondicionalmente a Saul. Saul teve tudo que precisava e a unção do Espírito para reinar. E começou a reinar, foi muito bem, por onde ele ia Deus dava vitórias, mas aí se engrandeceu. Começou a fazer monumento para ele, se envaidecer e se esquecer de Deus, se esqueceu do profeta Samuel e começou a desenvolver atos de vaidade por ser rei, até que fez muita bobagem. Mas Deus, trabalhando em paralelo, estava preparando o próximo rei no lugar de Saul. E mandou Samuel, o mesmo Samuel, profeta, ungir a Davi, que era um adolescente. Não para ser rei imediatamente, como aconteceu com Salomão, mas o Davi seria preparado, digamos, dos 16 anos até aos 30 anos, quando se tornou rei lá em Judá. Davi se tornou rei com 30 anos de idade, mas desde os 16 aproximadamente, ele já estava ungido por Deus. E aí Deus foi fazendo as coisas acontecerem. Quando o Espírito entrou em Davi, ele saiu de Saul. Deus só tinha um ungido, mas Saul continuou reinando. E aí fez muita bobagem e deu lugar a um demônio. Quando o Espírito de Deus saiu, o demônio ficou livre para entrar. O Saul deu legalidade para o demônio entrar na vida dele. O Saul deu legalidade para o demônio entrar na vida dele e ficou perturbado. Um demônio que se manifestou e todos que estavam à volta de Saul perceberam. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 16, 14: tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor tendo se retirado de Saul, veio um espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: isso é um espírito maligno enviado por Deus, manda
chamar dentre os teus servos um que saiba tocar instrumento bem, tocar a harpa, e quando esse espírito vier, o músico dedilhando a harpa vai espantar esse espírito mau. O Saul deu autorização, podem procurar. E foram procurar alguém, diz que conheciam o filho de Jessé, que era o Davi. Davi foi chamado, tocou a harpa, o espírito imundo, o espírito de demônio saiu de Saul. Saul pediu que o Davi ficasse, porque ele gostava daquilo, e o Davi tocava a harpa. Interessante, na cabeça de Saul, Davi era nada mais do que um tocador de harpa para espantar aquele espírito, só isto. Mas quando Davi cresceu, e aí Deus fez as coisas acontecerem, porque apareceram os filisteus armados para a guerra, e dentre eles o Golias, e a estratégia daquela guerra mudou. Ao invés de entrar em guerra diretamente, eles ficaram esperando um duelista para enfrentar o Golias. Foi quando a oportunidade surgiu para Davi, que estava preparado, ele sabia que estava preparado para enfrentar o Golias. Quando Davi venceu Golias, tudo começou a mudar. Para começar, ele se tornou o grande herói de Israel. Depois ele foi promovido a comandante de tropas, e Deus abençoava Davi por onde quer que ele ia. Começou a despertar um espírito de ciúmes. Aquele demônio que atuava no Saul começou a despertar ciúmes, e aí o Saul se tornou inimigo de Davi, e vai uma outra fase na vida de Davi, sendo perseguido pelo rei Saul. Interessante, a unção de Deus estava com Davi, mas a autoridade ainda estava com o Saul, até que ele morreu. Ele, mesmo sem a unção de Deus, ele continuava reinando. Infelizmente, há muitas igrejas onde a coisa começou bem lá no passado, mas hoje é uma disputa carnal e política pelo governo da igreja, quem manda, quem bota a mão no dinheiro da igreja. É uma disputa, nada pelo Espírito de Deus, tudo carnal, como era o reinado de Saul, quando o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Você entende? Há igrejas que têm um passado glorioso e um presente nebuloso, triste, um presente terrível. Eles vivem com as glórias do passado, mas o presente é vazio do Espírito de Deus. Infelizmente, em muitas igrejas, com muitos líderes, o Espírito de Deus não pode agir. Eles estão como um simulacro, uma aparência de cristianismo e de culto, que não tem nada do Espírito de Deus. É uma manifestação de vaidades, um desfile de pessoas grandes, importantes, celebridades. Há igrejas em que a direção é assim, o culto não tem nada de Espírito de Deus, é só um desfile de celebridades, infelizmente. Mas Deus quer que a gente entenda isto. Vamos buscar onde está o Espírito de Deus inspirando. E muitos crentes estão por aí andando de igreja para igreja procurando. Peça a Deus a direção certa para reconhecer quem tem a unção, o Espírito de Deus, para você poder estar junto e receber alimento espiritual e apoio da parte de quem tem o Espírito de Deus, porque infelizmente não está em todo lugar. O povo de Israel continuou com o rei Saul, ele continuou reinando, continuou controlando todas as forças militares, todos os setores da administração pública do reino. Saul continuou reinando, mas sem o Espírito de Deus. Infelizmente, há muitos líderes que estão assim, vivendo em pecado, e continuam dirigindo, pregando, falando, orientando e tal, mas da carne, deles mesmos, eles não têm mais
o Espírito de Deus que se afastou por causa do pecado deles. Quando um líder se dá ao pecado, como aconteceu com Saul, o Espírito Santo se afasta dessa pessoa. O Espírito Santo não pode conviver com uma pessoa vivendo em pecado. Não dá para conciliar. Quando Saul se deu ao pecado, o Espírito Santo saiu dele. Deus ungiu a Davi e estava preparando Davi para ser o novo rei na presença de Deus. O Senhor está preparando você, está preparando alguma outra pessoa. Deus está nos preparando para o amanhã. Eu não sei o que serei amanhã, o que você será amanhã, mas temos que estar hoje nos preparando para o amanhã, santificando a nossa vida, nos alimentando espiritualmente, crescendo no Senhor, amando os irmãos, praticando a verdade, sendo fiéis no pouco que Deus nos confiou, para que Deus nos habilite amanhã para podermos estar no muito. Nós não sabemos qual vai ser esse muito e também não cabe a nós determinarmos quem será ou o que será esse muito. Nós temos que nos preparar hoje sendo fiéis no que Deus nos entregou. Seja pouco ou muito, o que Deus nos entregou hoje é um teste para nossa fidelidade a Deus. Infelizmente, Saul teve alguns testes e foi reprovado em todos eles. Davi estava sendo preparado pelo Senhor nas lutas, dificuldades. Por exemplo, depois que ele se tornou famoso em vencer o Golias, ele caiu a uma situação de passar fome, ser perseguido, viver nos desertos. Deus estava preparando o seu servo ali naqueles desertos pelos quais ele passou. Deus está preparando você nas enfermidades, nas lutas, nas dificuldades, nas fraquezas, na situação de finanças apertadas. Deus está preparando você para o que Ele tem amanhã. Ele quer provar a sua fidelidade no hoje. Aprenda esta lição. Nada podemos sem a unção de Deus. E nem queira, meu irmão, nem queira, minha irmã, estar numa posição ou fazer alguma coisa sem a unção de Deus. Sem o Espírito de Deus a dirigir você, sem uma direção clara de Deus, nem queira fazer nada, porque vai ser muito triste para você. É como o Saul. Quando o Espírito saiu dele, ele até poderia, se fosse humilde, dizer: eu não estou mais em condições, então eu abdico do trono, que Deus levante outro. Não, ele não faria isso nunca. Há líderes que estão à frente de igrejas que nunca vão reconhecer que o Espírito Santo saiu deles, que eles estão dirigindo na carne por interesses pessoais. Nada disso, eles não reconhecem. E aí o fracasso vem, igrejas declinam, se dividem, brigas entre líderes evangélicos. Você tem visto essas coisas acontecerem. Quem está por cima da carne seca não quer abrir mão. Depois que se tornou um líder, ele não reconhece que o Espírito saiu dele, que ele deveria passar a liderança para outro. Ele não percebe isso, ele quer continuar mandando, fazendo e acontecendo. Infelizmente, a obra de Deus está cheia de papinhas, papas que querem mandar no seu pedaço. São como o Saul sem a unção de Deus. Claro que não vão para frente, mas vão fazer muito estrago, vão escandalizar muitos crentes novos, vão dar margem ao inimigo de falar mal dos cristãos. Eles vão fazer um estrago, como o Saul fez um estrago no país de Israel, porque ele insistiu em reinar mesmo sem a unção de Deus para isto. Que o Senhor nos ensine a nos limitarmos àquilo que Deus nos deu, para sermos fiéis àquilo e na quantidade e no lugar e do jeito que Deus nos colocou. Não queira
fazer algo sem a direção de Deus. Não queira ir além do que o Espírito de Deus lhe deu. Comece a pensar nisso, a refletir sobre essas coisas, para você ter a medida do contentamento e ficar naquilo que Deus lhe deu, onde Deus colocou você, para ser fiel ao Senhor de todo o seu coração, como foi Davi.